Vamos conversar com o deputado Francisco Dornelles sobre política nacional. Deputado, o que o senhor tem a comentar o fato do PP, seu partido, ser um dos partidos mais envolvidos nos escândalos no Congresso? Por que tantos corruptos ganharam espaço no PP? Olha aqui, Cid, eu digo sempre que ser um partido político no Brasil é como um buquê de flores. Tem cravo, tem rosa e tem flor de cemitério. De modo que o meu partido tem muitas flores de cemitério, agora todos os outros têm também. Tem mais jardim ou tem mais cemitério? Eu acho que tem muita flor de cemitério, e eu acho que espero que eles sejam banidos nessa eleição. É uma coisa horrorosa esse problema do mensalão. Agora, você dizer que existe, se você pegar mensalão e sanguessuga, você vê que nenhum partido escapa. E o problema é que agora o povo tem a oportunidade de expurgar, de tirar da vida pública todos aqueles envolvidos em escândalos. Eu acho que sempre defendi uma posição muito rígida e não admito que a pessoa exerça seu mandato para ter benefícios próprios para ele, para sua família. Não admito que a pessoa utilize o seu cargo para no sentido de forma distorcida, principalmente na área do orçamento. Eu acho que você distribuir verbas orçamentárias é uma política muito séria e você tem que explicar cada emenda que você faz e como elas, para quem elas se destinaram. O senhor fica incomodado, por exemplo, num partido que tem flores de cemitério e flores que poderiam estar num bom jardim, ter Severino Cavalcante e Paulo Maluf? Olha aqui, eu não gosto de nominar, mas se você verificar, fizer um percurso nos outros partidos, você não encontra um partido que não tenha um Severino e um Paulo Maluf. E o que o senhor acha que é mais daninho para a política brasileira ter gente com esse estilo de fazer política? Olha aqui, eu acho o seguinte, nós temos que acabar e mudar o sistema de votação do orçamento. Hoje o sistema autorizativo, ele permite muitas distorções e todos esses casos de corrupção que existiram nos últimos anos decorrem da maneira como é concebido o orçamento. Se você tivesse um orçamento impositivo, isso significa o seguinte, você vota o orçamento. Então diz, essa verba vai para o metrô, aquela montante de recursos vai para o metrô Rio-Niterói, aquela outra vai para saneamento. Ali o governo federal era obrigado a cumprir, a gastar todos aqueles recursos colocados no orçamento, o que se chama orçamento impositivo. Quando você faz o orçamento autorizativo, como é que funciona o orçamento autorizativo? O Congresso diz para o governo, você pode gastar até 300 bilhões, por exemplo. O governo gasta se quiser. Então ele é uma fantasia. Então quando o governo só gasta se quiser, o que acontece? Parlamentares começam a fazer conluio com o governo federal para discutir liberação de emendas. Essas grandes distorções e os grandes casos de corrupção, de desvios. Então, o que acontece? Tem que ter sempre a conivência do Poder Executivo. Toda vez que você tem uma distorção no campo orçamentário e que foi, por exemplo, sanguessugas, o mensalão, você vê que existe, numa ponta, o governo, o executivo, certo, o Poder Executivo, e do outro legislativo. De modo que quando você veja o seguinte, eu tenho pelo presidente Lula o maior apreço, acho que ele está fazendo uma boa administração, mas todo esse caso de sanguessuga e mensalão ocorreu em decorrência de uma ponta que existia no governo, no Poder Executivo. Agora uma pergunta, o senhor viveu essa em curso, mas 5 legislaturas. Essa legislatura é onde o senhor encontrou mais exemplos de corrupção no Congresso Nacional? Olha aqui, aquela legislatura que ocorreu, os anões do orçamento, né? Ali foi também um campo muito triste, era uma mega corrupção medonha, já em decorrência de um orçamento facultativo. Se você examinar as causas das distorções, dos casos de corrupção envolvendo o Congresso, tem o seguinte nome, orçamento autorizativo. Então você tem que punir todos os culpados, e a maior punição que pode haver para eles é o povo agora marcar cada pessoa que agiu de forma incorreta, verificar, mas o partido examinar. Também. O senhor é vice-presidente do PP. Não se pode também antecipar ao que o voto popular vai definir, extinguir, tirar, caçar, suspender aqueles que estão sob investigação, por exemplo? Olha aqui, Cid, eu acho que todo aquele que é condenado não pode disputar um pleito. Agora, eu nunca tomaria uma posição de condenar uma pessoa antes dela ser julgada. Existem casos violentos de corrupção, existem pessoas que não foram condenadas e estão disputando, existem pessoas sobre as quais figuraram nessa relação de sanguessugas e que
por acaso, estão sendo condenados injustamente. Eu tenho um caso que eu conheço, de um parlamentar que é pintor, comprou um quadro, vendeu um quadro dele para um elemento desse, de uma empresa de sanguessuga, apareceu o cheque do homem na conta dele, crivaram o homem como mensalão não, sanguessuga, o mensalão não desses nomes. O que é o sujeito? Era um pintor que vendeu um quadro. Então um partido só pode punir depois de condenado. Você não pode condenar uma pessoa antes do julgamento. Agora, o que existe é o seguinte, quem tem que condenar os vigaristas e os ladrões é o povo. Eu acho que numa eleição você tem que olhar para o candidato, olhar para a vida dele, o que ele fez, como ele trabalhou, de que forma ele apresentou as ideias. Então, em orçamento, você tem que verificar as emendas que ele apresentou, examinar emenda por emenda, porque isso é uma maneira muito importante de você verificar a atuação de um candidato. Não tenha dúvida. Deputado, o senhor faz parte de uma espécie de articulação com o objetivo de se viabilizar mais adiante a candidatura do governador Aécio Neves à presidência da República? Se fala que teria essa trajetória, Sérgio Cabral no Rio, Francisco Dornelles para o Senado, Aécio saindo candidato e até, quem sabe, ele vindo para o PMDB e não mais sendo tucano do PSDB. O que é verdade nisso? Olha, aqui é muito difícil falar sobre o que vai ocorrer em 2010. Primeiro nós temos que esperar um quadro de 2006. O Aécio está fazendo um grande trabalho em Minas Gerais, é um grande governador, tem todas as condições para fazer um excelente segundo mandato. Eu acredito que o Sérgio Cabral vai ser eleito no Rio, eu acho que é uma eleição definida e vai fazer uma boa administração. Agora, no Brasil, 4 anos são 4 séculos. De modo que no Brasil, 4 anos, se você puder fazer todas as projeções feitas no Brasil, quando você quer saber o que não vai ocorrer, você lê uma projeção. Agora, então é difícil você fazer uma projeção para 2010. Tá certo, mas a pergunta é se há uma articulação, né? Se há algo combinado, conversado, tem alguma coisa nesse sentido? Olha, se houver, tudo que é combinado no Brasil com grande antecedência nunca dá certo. Então, para dar certo, é melhor não combinar com antecedência. O senhor elogiou o presidente Lula, dizendo que está fazendo uma grande administração, elogiou agora o governador Aécio Neves. Os mesmos elogios são extensivos à família Garotinho, que em 2 mandatos tem governado o estado do Rio. O senhor gosta do estilo de governar dos Garotinho? Olha, aqui eu devo dizer o seguinte, se você percorrer o interior do estado do Rio de Janeiro, dificilmente se encontra um governo que tenha feito tanta obra, que tenha realizado tanto quanto o Garotinho e a Rosinha. Fizeram obras no campo das rodovias, as estradas vicinais do Rio receberam grandes investimentos, programas sociais profundos, é no campo da farmácia popular, é no campo do restaurante popular. E da segurança pública? O problema da segurança é que deu uma imagem ruim do governo. Agora, eu devo dizer a você o seguinte, você não vai resolver problema de segurança, e principalmente de tráfico, de droga, de contrabando, com ação isolada de polícia estadual. Eu defendo e quero defender muito a criação do Ministério da Segurança com uma guarda nacional para policiar os portos e aeroportos, que é por onde entram as drogas e as mercadorias contrabandeadas. Essa questão de você subir na favela dando tiro e matando as pessoas, isso daqui muito agrada, isso não tem nenhuma função prática. Você mata um, é substituído por outro. Agora, não existe chuva de droga e de arma na favela. Você tem que policiar as fronteiras, os portos e aeroportos. Você tem que criar um Ministério da Segurança com grande ligação com os estados, com ligações internacionais, para coibir o contrabando de armas, de droga, que são as causas da violência que existe em todos os lugares. Deputado, para fechar, dá para bater no peito e dizer, eu sou o candidato a senador do Garotinho e da Rosinha? Olha aqui, eu tenho receio de dizer uma coisa dessa e eles dizerem que não sou. Não, mas eles estão dizendo aqui, o problema é o seguinte, eu sou candidato de uma coligação de 9 partidos. Eu sou um candidato de uma coligação do PMDB, eu sou candidato do PP, eu sou candidato do PSC, eu sou candidato da Rosinha, eu sou candidato do Garotinho, eu quero ser o candidato da Rosinha, eu quero ser o candidato do Garotinho, eu quero ser o candidato de todos os prefeitos, de todos os vereadores, eu quero ser o candidato dos 10 milhões de eleitores do Rio e eu vou ganhar com essa eleição com o apoio da grande maioria dos eleitores. Tá muito bem. Estamos conversando com o deputado Francisco Dornelles aqui, cheio de habilidade, conduzindo aí o seu caminho político. Nós vamos agora, já fechando esse bloco, lembrar que no próximo vamos falar de pessoas, vamos falar também do ex-presidente Tancredo Neves, um dos sábios da política, um dos mais habilidosos políticos da história do país.